bom dia a todos e todas. Hoje, 11 de junho de 2022, a gente está no curso de psicanálise clínica para Moçambique e a atividade complementar de hoje será com a Renata Kronberg, querida, vai falar sobre Sabine Spielrein. A Renata tem um currículo maravilhoso, mas o mais legal é que ela foi professora minha e da Cláudia no SEDES, e a gente amou tanta disciplina, a gente também se apaixonou pela Sabine Spielrein, e aqui a Renata é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES Sapiense, professora convidada do curso de psicanálise desse instituto, bem como do curso de Teoria Psicanalítica da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é o COGEAI da PUC, aqui de São Paulo. É graduada em Psicologia e em Filosofia pela USP, pela Universidade de São Paulo, doutora e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia dessa mesma universidade. Membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sander Ferenczi. É autora dos livros Paranoia, ensaiei, viu, gente? Paranoia, pela editora, aqui está a Casa do Psicólogo, agora vai ser editora Artesã. O Cena Incestuosa, Abuso e Violência Sexual, que está ali com ela. Ambos pela Coleção Clínica Psicanalítica. Então, a Renata, como convidada desse nosso projeto, que é uma parceria entre a Universidade de São Paulo, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, que é o LATESFIP, a Associação Livre de Campinas e a Associação de Psicologia de Moçambique. Essa é a nossa parceria, que já vem desde 2019, no projeto de constituição da clínica psicanalítica em Moçambique e transmissão da psicanálise. Sejam todos muito bem-vindos. Um agradecimento especial à Cláudia Ribeiro Martins, que está à frente, coordenando a clínica, coordenando os eventos, e apesar de afônica, está aí firme com a gente, cuidando de tudo. E um agradecimento mais que especial para a Renata em ceder o seu tempo, o seu conhecimento, o seu inestimável serviço para a psicanálise, de desbravar a Sabine Spielrein. Eu já era fã quando eu vi algumas coisas. Agora, esses livros são maravilhosos, que são dessa nova série Psicanálise Contemporânea, e a gente teve o privilégio de ler em primeira mão, palpitar, se deslumbrar, que a gente foi aluna dela na época em que estava gestando o finalzinho do livro. Então, para nós é uma alegria dupla, porque a gente viu esse processo acontecendo e agora tem a chance de transmitir isso para as ondas do Índico. Obrigada. Seja bem-vinda, Renata. Eu que agradeço muito o convite de vocês, e é com muita alegria que eu estou aqui. Queria agradecer a Cláudia, ao Paulo e a Helena esse convite, porque é uma honra estar aqui participando dessa criação, né, tão insólita e necessária. Eu estava aqui ouvindo a Helena falar e eu pensei assim, gente, se a Sabine Spielrein fosse viva, certamente ela estaria em Moçambique. Né? Vocês vão ver pela história dela, pelo papel instituinte que ela teve, né? o quanto ela tinha esse espírito de estar aonde a novidade inventiva estava acontecendo, né? Aí eu fiquei pensando, né? Ontem eu mudei tudo que eu ia falar, eu realmente achei que eu tinha que me adaptar a essa ocasião. É lógico que eu vou ler para vocês alguma coisa, mas eu resolvi que antes
eu vou dar um panorama geral da Sabina Spielrein, né? Eu pretendo falar mais ou menos 1 hora hoje, depois abrir para as perguntas, né? Mas, enfim, também estou aberta para outro tipo de organização. Se vocês quiserem interromper e perguntar também, pode ser, né? Então, eu vou contar um pouco por que eu acho que a Sabina Spielrein estaria em Moçambique, se ela fosse viva, pela história dela, né? Então, já de cara, dizendo o quanto eu estou admirada com esse projeto tão lindo, né? Bom, como vocês sabem, todo o meu trabalho ele é fruto de um mestrado, de um doutorado e de um pós-doutorado. Então, digamos, já vai fazer 40 anos, né, que eu estou metida com a Sabina Spielrein. Nunca pensei que ela seria, digamos, a minha missão maior na vida, né, no sentido dessa obra, de divulgar a pessoa dela e, sobretudo, a obra dela, né? E é com muita alegria que esse ano, então, em março, nós tivemos o lançamento, a reedição do volume 1, que já tinha sido editado por outra editora, não pela Blucher, em 2014, né? E a edição do segundo volume, com esses 2 volumes, então, nós temos a obra completa de Sabina Spielrein, né? Que são 34 artigos. E eu, nesse momento, estou fazendo o 3º e último volume. Na verdade, eu fui lá ler tudo que eu deixei da tese em 2008 de lado, e o 3º volume vai ser muito interessante, eu acho, porque é onde eu vou apresentar, então, para vocês, os 5 diários que existem da Sabina Spielrein, do período da infância e da adolescência e o início da idade adulta, e mais a correspondência dela com Freud, dela com Jung e deles com ela, né? E, por fim, as razões que eu acho, que eu pesquisei, que eu formulei sobre o esquecimento da vida e da obra dela, quais são as múltiplas causas, né, e complexas causas disso. Isso deve sair o ano que vem ou 2024, né? Depende aí, já está, pelo menos dessa vez, já está acolhido pela editora, né? Então, os 3 volumes vão conter tudo que eu pude encontrar sobre a Sabina Spielrein, né? Mas de uma maneira que o material seja apresentado para vocês terem a impressão de vocês e não a minha impressão. Por isso essa trabalheira. E eu tive a ajuda incrível de uma amiga, se tornou minha amiga, a Renata Mundit, que é a tradutora maravilhosa, eu considero ela a coautora dos livros, né? Porque eu poderia ter editado as minhas teses, mas eu achei que isso era pouco, eu achei que eu deveria editar um material para que cada um pudesse ter a sua própria leitura, né? E não apenas a minha leitura, né? Bom, e ainda com, digamos, nós temos uma satisfação extra, e isso acho que eu vou compartilhar, nós brasileiros, os moçambicanos, os portugueses e todos os povos de língua portuguesa, porque essa edição da obra completa é a 3ª edição das obras completas, elas só existem em alemão, em russo e em português. Recentemente, eu fui convidada para opinar sobre um colega meu que é da Austrália e que fala português, e ele, de tanto eu chuchar ele resolveu publicar a obra completa em inglês. Vamos ver se ele vai conseguir. A editora pediu meu parecer e eu dei muito favorável. Mas, então, num mundo onde, principalmente para
nós brasileiros, né, a nossa imagem está tão nublada, né, enquanto, né, eu acho relevante que seja a terceira obra publicada, a obra em português, né? Isso me alegra muito, né? Bom, então vamos a Sabina, vamos ver como é que ela vai baixar hoje. Assim, através de mim, né? Eu espero que cada vez mais outras pessoas possam falar da Sabina Spielrein, né? Em português também, né? Como já a Cláudia e a Helena falaram desse seminário que eu dei o ano passado, e que foi muito produtivo, muito bom, completamente afônica, mas onde eu tive muitas contribuições. Eu estava na revisão final e meus alunos, na época, me contribuíram muito com observações que me fizeram até mudar o texto, né? Então, a Sabina Spielrein nasceu em 1885 em Rostov-le-Don, que é uma cidade que fica na pontinha da Rússia. Vocês devem, os brasileiros devem conhecer bem, porque a seleção jogou lá na Copa do Mundo, uma das partidas, acho que a segunda partida de futebol, né? Hoje em dia, digamos, ela é bem vizinha desse lugar do conflito terrível que está havendo, que é Mariupol. Então, é bem na pontinha com a Ucrânia, né? Depois eu vou falar disso, né? E ela morreu também nessa cidade em 1942, em circunstâncias terríveis, que depois eu vou colocar para vocês. Para contar a história dela, como eu vou depois ler para vocês, porque o mais importante, quer dizer, a história dela, logo que apareceu, obnubilou, quer dizer, ela escondeu a coisa mais importante da Sabina Spielrein, que é a de ter sido uma pioneira esquecida da psicanálise. Quer dizer, quando ela foi redescoberta e a obra dela apareceu, digamos, a gente viu que ela era uma pioneira visionária da psicanálise. E aí, por isso que eu tentei dar toda uma moldura para ressaltar o principal, que é a obra dela, né? Que estava lá, toda publicada, nas principais revistas de psicanálise, desde o surgimento dessas revistas, e de psicologia, mas que foi esquecida porque ela foi esquecida, né, como pioneira da psicanálise. Bom, o meu método de trabalho eu chamei de geoarqueológico, né? Por quê? Porque eu considero que o principal material é um achado arqueológico, que é a descoberta, nos anos 70, de um baúzinho que estava lá no porão da Faculdade de Psicologia de Genebra, né? Quando essa faculdade mudou do Palais Wilson para Defour, lá uma outra região de Genebra. Então, nos porões da biblioteca dessa faculdade, descobriu-se um baúzinho que continha os diários da Sabina Spielrein e toda a correspondência dela com Jung, com Freud e outros psicanalistas, né? Uma enorme correspondência com familiares dela, e que foi, então, entregue ao Aldo Carotenuto, chegou nas mãos do Aldo Carotenuto. Eu não vou contar aqui toda a peripécia, mas Aldo Carotenuto era um analista junguiano, e ele publicou pela primeira vez um livro chamado Diário de uma Secreta Simetria. E isso no começo dos anos
aliás, no final dos anos 70, em português ele saiu em 1984, que foi quando eu tive pela primeira vez o contato com ela e fiquei chocada, deslumbrada, né, de certa maneira, né? E aí o bichinho me pegou, digamos, eu posso dizer que é aí que foi o que o bichinho me pegou, né? Bom, esse baúzinho eu considero um achado arqueológico exatamente por isso, porque faz emergir através dele todo um magma de desejos presentes no início da psicanálise, na vida de cada um desses personagens, e que se a gente, como um objeto arqueológico, a gente pesquisar, que foi o que eu fiz, nós vamos encontrar várias camadas, né, de história da psicanálise. Então, mas esse achado arqueológico, ele transtorna o que nós conhecíamos antes sobre a história da psicanálise e sobre os personagens dela. Então, esse foi o meu método, né? Vamos dizer, percorrer essas várias camadas, né? Bom, e aí, como vocês vão depois ver, eu ler o texto que eu quero, se der tempo, ler para vocês, eu trabalho muito com uma noção que é da própria Sabina, a noção de devir, né? Porque um dos principais textos dela, segundo grande texto dela, chama-se A Destruição como Origem do Devir. Quer dizer, essa ideia de que o devir, que é quando um acontecimento traz nele mesmo camadas do passado no presente, apontando para o futuro, né? E que isso, de alguma maneira, emerge como um vulcão, vamos dizer assim, né? E, e transtorna e traz uma novidade. A Sabina Spilham, eu localizo 3 momentos do devir na vida dela e um quarto momento, que é esse da descoberta desse baúzinho, e que vai ressignificar os outros momentos da vida dela, que eu localizo geograficamente em Zurique, em Genebra e em Moscou. E aí vocês vão ver por quê, né? Então, a vida dela. Vamos falar um pouquinho da vida dela mais cronologicamente, para depois eu voltar para mostrar para vocês esses momentos. E hoje eu vou me deter mais no momento Genebra, vamos dizer assim, né? Que está no segundo volume, né? Então, ela nasceu, ela era mais velha, né? Depois que acabou sendo a mais velha de 6 filhos, né? De um casal onde a mãe dela era uma dentista que não praticou, e o pai era um entomologista que depois se tornou um negociante, né? Era uma família judia, ela tinha o avô, um rabino muito conhecido na região, né? E numa cidade próxima a Rostov, e que o avô é um personagem importante porque ele deu muito apoio a que ela seguisse rumo à medicina, né? Que é no que ela se formou depois em Zurique. Bom, Sabina tem uma vida o pai era muito exigente em termos educacionais, e a gente pode entender parte do colapso que ela teve aos 18 anos com a educação absolutamente exigente, né? O que foi um mérito e, ao mesmo tempo, uma tortura, né, para ela. Quer dizer, ela esteve em Varsóvia com a família, frequentou o primeiro jardim da infância pelo inventor do jardim da infância, a inventora, né, que depois foi uma das preceptoras que o pai colocou para os filhos. Ela
já na adolescência falava inúmeras línguas, escrevia no alfabeto cirílico russo, em latim, em grego, frequentou um ginásio em Rostov, que era um ginásio de elite, e que era super exigente no ensino das línguas, né? Ela tocava piano, que vai ter um papel importante na vida dela, vocês vão ver, o lugar de música, e compunha e estudava harmonia já desde os 5 anos de idade. Então, era uma pessoa, né, que foi submetida e, ao mesmo tempo, teve esse privilégio de ter tido uma educação muito exigente. O pai era, isso aparece nos diários, ela sofrendo muito pela exigência do pai, né? Bom, quando ela tem 15 anos, que é onde ela localiza o início da doença dela, quando ela vai, depois vocês vão ver para Burghausen, morre a irmãzinha dela de tifo, a irmã menor, né, de tifo, e morre a avó dela, que era uma personagem afetiva muito importante. E aos 18 anos, quando ela se forma com medalha de ouro no ginásio que ela estudava, em primeiro lugar, ela tem uma crise, tem um colapso, né? E ninguém consegue lidar com essa crise dela, ela não suportava pessoas, não suportava ver nenhuma injustiça, ela tinha trejeitos, caretas, né? E ela foi levada, então, para Burghausen. Ela foi todo um caminho que ela foi levada para Zurique. Zurique é onde havia os tratamentos de ponta, né, em saúde mental, né? E ela acabou nessa clínica Burghausen, que era a clínica pioneira no tratamento de saúde mental, principalmente em uma instituição ligada à universidade, que hoje eu não vou entrar nisso com vocês, mas está lá no primeiro volume toda uma reflexão sobre isso e dados históricos, né? Mas Burghausen é onde estava. Era dirigida por Eugen Bleuler, né, que é um personagem muito importante na psiquiatria e para a psicanálise, porque ele funda a nova psiquiatria baseada na psicanálise, aquilo que se conheceu até os anos 70 como psiquiatria dinâmica, né? E nessa clínica estava o Carl Gustav Jung, que vai ser quem vai tratar por 9 meses Sabina Spielheim, né? Ela, em 9 meses, ela se cura, e aí toda a polêmica sobre o diagnóstico dela, que é uma polêmica que acabou recalcando, é uma das razões que se recalcou a importância de Sabina Spielheim, mas em 9 meses, não só ela se cura, esse primeiro caso de psicanálise do Jung, né, como ela se forma médica. E, aliás, se forma não, ela entra na faculdade de medicina em 1905 e vai ficar lá até 1910, né, onde ela vai fazer o curso de especialização dela. Nesse período, de 1905 a 1910, quer dizer, quando ela já... Sabina Spielheim inaugura nesse período a correspondência entre Freud e Jung. Ela aparece sem aparecer com o nome dela, na terceira carta que Jung escreve a Freud pedindo a opinião dele sobre esse caso. E é muito interessante que isso é 1906, se não me engano, e ela já não é mais paciente dele, né? Não mais na clínica, ela está na universidade, ela não mora mais em Burghausen, ela mora num apartamento dela. Bleuler teve uma importância fundamental no tratamento de Sabina Spielheim, e ela faz digamos,
uma espécie de tratamento, amizade com Jung, recíprocos, né? Bem no estilo que depois Ferenc vai introduzir, né? De uma análise recíproca, né? Fora do hospital, na cidade de Zurique, a partir de 1908, digamos que pela transferência recíproca entre os dois, eles têm um caso de amor, né? Jung e Sabina. Um caso bastante confuso, e que Sabina escreve, então, em 1909, a Freud para que ele interviesse. Eu hoje não vou falar desse caso de amor, ele vai aparecer no terceiro volume, e eu realmente deixei para o final, para o último volume, porque, infelizmente, depois eu vou citar os filmes da Sabina Spielheim sobre ela, isso ficou tão em primeiro plano, né? Tipo estilo, aqui no Brasil nós temos uma revista de fofoca chamada Revista Caras. Então, o caso Sabina Spielheim acabou ficando uma revista, matéria de revista Caras, e ela ficou conhecida muito mais como a amante de Jung, né? Do que por aquilo que de fato ela é, que é muito mais do que isso, né? O caso com Jung tem a ver com os excessos dos primeiros tempos de fundação da psicanálise, né? Onde demorou um tempo até que se instituíssem regras que impedissem o relacionamento sexual com um paciente, que foi só em 1925 que se oficializaram essas regras. Ao, digamos assim, perceber-se os estragos possíveis de se fazer numa psicanálise quando, depois de formulado o conceito de transferência, né, que, como vocês sabem, Freud começou a formular com a publicação do caso Dora, em 1905, né? Tem cruzamentos muito interessantes, eu não quero me perder neles, né? Porque eu quero manter a direção da Sabina Spielheim, né? Mas fica as dicas aí, né? E que, então, Freud entra nessa relação de um jeito muito bonito, que vai ajudar a Sabina Spielheim a, de alguma maneira, sublimar a transferência com Jung e se tornar psicanalista, escritora de psicanálise, talvez a primeira psicanalista que teve uma análise, né, e através da sua análise, através do fim da sua análise, se tornou psicanalista e autora de psicanálise, né? Porque aí, depois eu vou contar um pouco mais, em 1910, ela se forma, né, com uma tese que se chama sobre o conteúdo de um caso de esquizofrenia, que é a primeira vez que a palavra esquizofrenia é usada, uma palavra criada pelo Bloiler, no lugar de demência precoce, e que o Bloiler mesmo só publicaria, depois da Sabina Spielheim usar esse termo, no mesmo ano, o seu Manual das Esquizofrenias, né, onde é a primeira vez que a palavra esquizofrenia surge. Né, uma palavra que tanto Jung como Freud resistem em usar, Freud só vai utilizá-la no texto do Inconsciente, em 1915, né? E Freud vai falar pouquíssimo das esquizofrenias ao longo da sua obra, né? Mas Sabina Spielheim, pela primeira vez, apresenta nessa tese o tratamento que ela fez de uma esquizofrênica,
mostrando como a psicanálise consegue ajudar a entender o discurso esquizofrênico. E aí esse texto é uma proeza, porque ela pega frase por frase do discurso da paciente e vai tentar entendê-la em termos afetivo-eróticos. E, com isso, ela faz parte desse novo movimento, que é a nova psiquiatria, fundado pelo Bloiler, e que tinha Jung, Carl Abraham, Max Eitington, etc., que é o grupo que mostra que a psicanálise pode tirar as psicoses da intratabilidade delas, quer dizer, ao não precisar só da anamnese para entender a origem da doença e nem achar que é por razões idiopáticas, razões hereditárias, mas consegue, ao compreender o discurso, traçar a origem da doença em fatores afetivos eróticos, vamos dizer assim, né? E, a partir daí, inaugurar toda uma pesquisa em torno da psicose, né? Quer dizer, a mesma época em que, na correspondência entre Jung e Freud, há uma discussão riquíssima sobre as diferenças entre a paranoia e a esquizofrenia, sendo que Freud não tinha muito contato com esses casos. E é indo visitar Jung em Burghausen que ele vai pela primeira vez acompanhar os casos de esquizofrenia e paranoia e poder pensar com Jung, né? Etc, etc, né? Poderíamos entrar por esse caminho, mas eu vou voltar para Sabina Spielrein, né? No livro eu faço um pouco, o primeiro volume, esse zigue-zague, né? Porque hoje em dia eu tenho muito claro que nossa visão da história da psicanálise, ela tem que ser através de uma intertextualidade. À medida que a gente vai descobrindo outros pioneiros, como Ferenc, Sabina Spielrein, Luan André Salomé, etc., nós vamos percebendo como houve uma intertextualidade. Também em Freud, que Freud também se serviu dos textos de seus primeiro discípulos e depois colegas, né, para formular a teoria psicanalítica. Ela não foi só criação da mente de Freud, né? Ela é a criação, sim, né, desse fundador da psicanálise, mas a partir do momento em que a psicanálise se torna pública, ele estava contaminado pelas questões dos seus discípulos, que se tornaram colegas, né? E com essa tese, a Sabina Spielrein entra na Sociedade Psicanalítica de Viena, no final de 1911. Ela é a segunda mulher a entrar na Sociedade Psicanalítica de Viena, né? Ela, justamente a partir desse trabalho, que Freud chama seu grandioso trabalho. Freud fica extremamente impressionado. E quando ela entra, ela apresenta o texto, um resumo, aliás, um resumo infeliz, ela mesma diz no final, porque ela prioriza outras coisas e ela acabou não sendo muito entendida, do que seu segundo texto, eu diria um dos mais importantes, né? Se não, o mais não, porque tem mais um que eu considero o mais importante, mas esse texto, que é um texto fundamental, eu acho, que se chama A Destruição como Origem do Devir, que ela fez tentando dar conta das coisas que conceitualmente ficaram obscuras no caso da esquizofrênica que ela escreveu. Então, é a partir desse texto de Sabina Spielrein que, pela primeira vez,
na história da psicanálise, e 9 anos antes de Freud, o conceito de pulsão de morte é formulado. Não igual ao que Freud vai formular 9 anos depois, onde Freud, então, em Além do Princípio do Prazer, cita esse texto de Sabine Spielheim, numa nota de rodapé na parte 6, quando ele está falando de sadismo e masoquismo, dizendo que quem pela primeira vez tinha formulado essas ideias tinha sido Sabine Spielheim, no momento em que elas tinham ficado obscuras para ele, né? Então, ele reconhece nessa nota de rodapé, mas essa nota de rodapé acabou funcionando como um recalque da obra da Sabina, né? Mas, digamos, é um momento em que Freud a cita, né? E nesse texto, A Destruição como Origem do Devir, ela mostra como que um componente destrutivo da sexualidade, né? Ou seja, ela parte de uma coisa simples dos dados biológicos, né? Onde ela mostra que, bom, para que um novo ser emerja, um espermatozoide e um óvulo são destruídos para a formação do ovo. E ela tira depois todas as considerações desse fato para a psicologia individual. Então, muito resumidamente, ela vai formular toda uma ideia de que para que haja devir, né, é preciso destruir o antigo para que o novo possa emergir. E ela vai mostrar isso tanto de um ponto de vista da patologia, como de um ponto de vista do desenvolvimento, né, pessoal, individual, do ponto de vista da saúde, né? Então, que a pulsão sexual tem um componente positivo e um negativo, e a pulsão de autoconservação só tem um componente positivo, né? Bom, se vocês quiserem, uma próxima vez eu posso dar uma aula só desse texto da Sabine Spielheim, vai sair publicado, aliás, num livro no final do mês, da Nebulosa Marginal, né? Um artigo meu só sobre o conceito de pulsão de morte em Sabine Spielheim, né? Mas é um texto que eu considero muito importante, né? E que 9 anos antes formula toda a ideia do gozo masoquista no lado patológico da pulsão de morte, toda a ideia de transformação do psiquismo com o lado destrutivo criativo da pulsão sexual. Um conceito muito próximo ao que Winnicott, de uma certa maneira, e Lacan, de outra maneira, e Laplanche, de outra maneira, vão desenvolver algumas décadas depois, né? Então, eu acho um texto fundamental. Bom, Renata, só uma observação, desculpa, mas vai ser excelente, porque tem eu vou chamar de gaiato para ser elegante, que está bombando vídeos do YouTube e textos dizendo que a Sabina não foi, que nada disso é correto. Então, você fundamentar e trazer vai ser bom, porque eu já tomei as dores, já fiquei irritada com o sujeito. Depois você me conta, que essa eu não estava sabendo. Mas, bom, assim, que a Sabine Spielheim sempre incomoda, né? É sempre incômodo quando uma mulher sai da invisibilidade a qual ela foi destinada, né? Pelas forças recalcantes do processo histórico. Então, é lógico que a gente pode dizer que o conceito de pulsão de morte em Freud é diferente de Sabine Spielheim, a gente pode dizer que o conceito de pulsão de morte já estava presente no projeto para uma psicologia do Neurólogos de Freud, já estava presente em Jung, já estava presente em Abraham, que é o que Freud também diz para ela, mas que ele vai zelar
para que a autoria dela seja preservada e a invenção dela seja preservada, porque Jung, né, depois de todo esse quiprocó amoroso com ela, quando ele retarda 6 meses a publicação do texto dela no Jahrbuch, né? Porque Sabina publicou o caso da esquizofrenia no Jahrbuch, que era a principal revista de psicanálise e psiquiatria na época, dirigida pelo Bleuler e pelo Jung. O Jung era o editor. Ele retarda porque ele quer publicar Transformações e Símbolos da Libido primeiro. E na primeira parte de Transformações e Símbolos da Libido, ele não cita Sabina. Quando a Sabina reclama com o Freud intervém com Jung, e aí a Sabina é citada 9 vezes na segunda parte de Transformações e Símbolos da Libido, que vocês sabem que é o texto a partir do qual foi se desenhando a ruptura entre Jung e Freud, né? Então, vocês vejam como o movimento invisibilizador ele existe desde o início, né? E quando uma mulher sai da invisibilidade, por isso eu achei importante publicar a obra dela, né? Porque para que a obra dela falasse, né? Aí, digamos, ela suscita reações. Depois vão querer saber dessa história, né? Porque isso não é fofoca, isso é a gente estar alerta para as forças políticas que querem minimizar e recalcar. Eu acho que não se trata de dizer a Sabina Spielch é minha mãe perdida da psicanálise, sem a qual a psicanálise não existiria. Isso é mentira. Ela é apenas não, isso é muito uma pioneira, igual aos outros pioneiros. Né? A ideia é reinseri-la na história da psicanálise como a pioneira que ela foi, pela obra dela e pela atuação clínica dela. Não, e fica evidente nos posts desse rapaz e tudo mais que é uma revista. Ele está querendo se promover é difícil encontrar um adjetivo quando você só põe palavrão. Mas isso me deixa muito feliz, porque isso vai fazer muito a gente querer conhecer a obra de Sabina Spielch. Eba! Bom, onde eu estava? Sim. Então, ela entra na Sociedade Psicanalista de Viena, apresentando, então, a destruição como origem do devir. Depois, ela volta para Moscou, não, para Rostov-le-Don. Em Rostov-le-Don, ela casa, e é muito bonito, porque esse casamento é uma espécie de saída também da relação, deslocamento da libido de Jung para um outro homem, né? Faz parte do fim da transferência, se bem que esse fim da transferência vai se dar só entre 1917 e 1919, Freud quer que ela venha se analisar com ele. Ele diz numa carta para libertá-la do jugo do tirano ariano, né? E ela, em vez disso, vai e casa. Ele acha uma boa solução e resolve que ela deve adiar a análise para dar os direitos para esse novo homem e provavelmente para os filhos que surgiriam de fazer a parte deles nessa cura, né? Desse resto transferencial, né? E ela tem de Rostov-le-Don, depois do casamento, ela vai para Berlim. Quando ela está em Berlim, que ela tem a filha dela, que se chama Irma Renata, então vejam que curioso, 2 Renatas escrevendo a obra dela em português, como uma espécie de descendentes, né? E um amigo meu
do Rio Grande do Sul brinca, o Abrão Slavutsky, um excelente escritor de psicanálise, ele brinca que eu sou a sobrinha neta da Sabina, né? Mas, enfim, ela, nesse momento que ela está, então, em Berlim, ela escreve contribuições para o conhecimento da alma infantil, que é praticamente depois do pequeno Hans e de Freud, e do caso da pequena Ana, que na verdade é a filha do Jung, né? É o primeiro texto de psicanálise de crianças, né? Psicanálise com crianças. É um texto maravilhoso que ela conta parte do sofrimento, da neurose infantil dela e apresenta o caso de 2 meninos que ela atendeu. Com esse texto, a gente pode ver a posteriori que a Sabina Spielheim é a pioneira da psicanálise com crianças, né? E não Melanie Klein e Anna Freud, como até agora, oficialmente, né? Seria a Anna Freud, a pioneira da psicanálise, e depois seguida da Melanie Klein, da psicanálise com criança. Só que Sabine Spielheim escreveu esse texto em 1913, né? Ela escreveu em 1912, foi publicado em 1912, aliás, foi publicado em 1912 também, acho. Junto com outro texto muito interessante, chamado A Sogra, em 1913, onde ela também é pioneira em escrever sobre o feminino, o masculino e a empatia, né? O surgimento desse termo no campo psicanalítico, nesse pequeno e precioso texto de Sabine Spielheim. Ora, ela mesma, Sabine Spielheim, diz que foi a Hermine Helmut, a pioneira de psicanálise. Isso ela diz num texto de 1927, 28, aliás. Mas a gente vê que o texto dela saiu antes dos textos da Hermine Helmut, que foi outra pioneira esquecida da psicanálise, aí por desejo dela mesma, pelas condições trágicas que se constituiu para ela a vida dela como psicanalista. Mas isso é outra história que a gente deixa para outra vez, mas vocês podem pesquisar por aí, né? Eu mesmo tenho um texto, agora me lembrei, que vocês podem disponibilizar, se quiserem, está na revista Percurso, um texto que eu escrevi em 2010, chamado Primeiras Psicanalistas. Né? Acho que é um texto bem interessante, que mostra, vai ser republicado agora num livro, né? E eu mesma estou participando de um projeto com a Fátima Caro Preso, de publicar uma antologia das primeiras psicanalistas, das 13 primeiras psicanalistas, né, que se conhece até 1930, né? Tomara que dê certo. Bom, eu achava que era Hermine mesmo, viu, Renata? Como? Eu achava que era Hermine a primeira psicanalista. Então, quando se descobriu a Hermine, então deixou de ser Ana Freud e passou a ser Hermine. Mas quando você vai ver esse texto da Sabine Spielheim, 1912, ele é o primeiro texto de psicanálise com crianças, um texto maravilhoso, de uma atualidade incrível, aliás, como toda a obra dela. E ela escreve uma série de pequenos textos que Freud pede a ela, que ela escreva pequenos textos, como ele pedia, não foi só ela, Freud pediu a todos os psicanalistas para que ele pudesse comprovar a teoria dos sonhos, né, e a descoberta da sexualidade infantil, que trouxessem exemplos, pequenos exemplos de sonhos, de análise de sonhos e de análise com crianças ou observações com crianças que mostrassem, então, essa origem
da sexualidade infantil, né, no nosso psiquismo, né? Na nossa formação, né? A presença da sexualidade infantil. E aí Sabina escreve vários exemplos de sonhos e várias observações de crianças, pequenos artigos. Bom, aí vem a Primeira Guerra Mundial. Vem a Primeira Guerra Mundial, Sabina está, então, na Alemanha, o marido dela é convocado para ir para a Rússia, se ele não for, ele vai ser banido. O casamento deles tinha lá o seu tumulto, né? Isso está contado no segundo volume, no comecinho. Sabina sai, então, de Berlim, vai para Zurique, não encontra Jung, passa algum tempo lá, o marido vai encontrá-la e depois vai para a União Soviética, aliás, na época ainda a Rússia, né? E a partir daí eles vão, ela vai com a filhinha dela, a Renatinha, como ela chama, vai para Lausanne. Em Lausanne, ela fica 5 anos, é a cidade onde mais tempo ela ficou na Europa. Ela isso é depois da ruptura entre Freud e Jung, né? Ela se afasta da psicanálise, ela diz que ela quer fazer algo mais útil, é engraçado isso. E ela se torna música e compositora de música, e ela é cirurgiã sênior no Asilo dos Cegos, em Lausanne. Eu fui visitar esse asilo, hoje em dia é um hospital bem bacana, mas ainda fica localizado na zona proletária da cidade, né? Então, ela trabalha lá como médica cirurgião, né? E porque também, o que acontece nesse tempo? A filha dela, muito doente de bronquite na época era uma doença muito grave, né? Toda hora ela era internada, em Lausanne tinha um hospital de excelência e referência, né? Aí, então, ela começa a observar o crescimento da filha e a anotar, e principalmente as aquisições de linguagem da filha, né? As aquisições de linguagem, onde ela vai percebendo a presença, ela com a sensibilidade musical dela, vai percebendo a presença do ritmo da música, e todas as linguagens pré-verbais que vão se instalando nos primórdios do desenvolvimento infantil, né? Ora, a partir disso, aí nesse período, acontece uma coisa importante, que vai estar no 3º volume. Ela tem uma correspondência de 1917 a 1919 com Jung. Jung tinha acabado de emergir do surto psicótico que ele teve depois da ruptura com Freud, e a elaborar a sua própria psicologia analítica. E ele manda os livros para a Sabina, e a Sabina vai tentando o tempo inteiro convencer o Jung de que ele devia voltar para a psicanálise, que se ele reconhecer a grandeza e a anterioridade do pensamento freudiano, Freud vai reconhecer todas as novidades que ele estava trazendo. Doce ilusão, né? Nesse sentido, mas o que é muito fascinante nessa correspondência é que ela vai defendendo Freud para Jung e vai mostrando onde que as descobertas junguianas poderiam entrar, até o momento em que ela desiste e passa a falar da sua própria metapsicologia, que integra 2 conceitos junguianos ao pensamento freudiano, e essa carta eu destaquei e publiquei no 1º volume, porque eu acho que ela mostra a metapsicologia da Sabina Spielreich, né?
Essa correspondência termina ela perguntando o que ela significou para o Jung, né? Tem várias perguntas que ela está fazendo para o Jung nessas cartas. São cartas muito preciosas, né? Onde ele ataca o Freud, mas onde a gente percebe as diferenças, né, entre Jung e Freud. E como talvez, de fato, se os rumos políticos tivessem sido outros, teria sido possível, teoricamente, uma junção, mas que, em termos de personalidade, era impossível Freud e Jung junto, né? Como ele diz numa hora na carta para ela, ele queria um filho quando, na verdade, eu queria um igual, né? Dizendo que Freud o queria como filho herdeiro, quando, na verdade, ele queria estar como um igual, né? Aparece nessas cartas também, e eu utilizo isso dessas cartas num artigo que vai sair publicado num livro esse ano, Psicanálise e Judaísmo, né? E que vai aparecer como um capítulo no terceiro volume, que é a ideia do judaísmo e do antissemitismo na relação do Freud, da Sabina e do Jung, porque Jung faz um ataque, mais tarde, como ele teve uma colaboração por um tempo com o regime nazista, né? A gente vê nessas cartas o antissemitismo dele, a reação da Sabina Spirron a ele, e aquilo que raramente Freud fala, que é sobre o seu próprio judaísmo, nas cartas entre Sabina e Freud. Então, eu quis fazer disso um tema, né? E que depois vai desembocar no Brasil, na criação da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, através do pioneiro Kemper, que veio da Alemanha nazista, e que vai desembocar no caso Amilcar Lobo, né, que era um psicanalista que participou das torturas na ditadura. Então, digamos, há pontes aí históricas, né, que eu tentei, de alguma maneira, percorrer, né, ou pelo menos sugerir, com muito cuidado com o material que eu tinha, né. Então, vocês veem como é que é a minha concepção de história, né? Ela é sempre fazendo essas ressignificações, né, históricas, né? Onde estamos? Na guerra, ela já... não. Aí ela sai de Lausanne e vai para a Haia, para o congresso, o primeiro congresso de psicanálise, aliás, o segundo congresso de psicanálise depois da guerra. Na verdade, o primeiro, porque em 1918, em Budapeste, ainda era guerra, e Budapeste é um congresso muito importante que vários militares austro-húngaros vão estar presentes nesse congresso, onde o tema foi principalmente a neurose de guerra. Mas em Haia, Sabina faz a sua reentrée, digamos assim, no mundo psicanalista. Ela assume o seu lugar psicanalítico, e ela na foto a gente vê, ela está toda moderninha, com aqueles cabelinhos pega-rapaz da época, né? Assim, cabelinho curto, pega-rapaz, uma roupa de melindrosa, né? Mas ela vai trazer uma contribuição absolutamente nova. Ela vai pensar o surgimento das palavras infantis, né, a partir das observações que ela fez da filha dela, e vai formular os conceitos que depois ela vai trabalhar num outro artigo que eu considero um dos mais importantes dela, que é a origem das palavras infantis, mamãe e papai, algumas considerações sobre os estágios da linguagem, onde nós conhecemos pelo resumo desse congresso, onde ela vai formular, resumidamente, porque eu estou vendo que hoje acho que eu vou ficar só na história dela mesmo, né? Não vai dar para eu entrar muito, mas onde ela vai formular que
basicamente essas ideias, né? Que a linguagem surge na inter-relação entre o bebê e a mãe, que a mãe traz nela, né? Através dos antepassados e da própria maneira como ela foi criada, traz nela a linguagem, né? Isso que é tão difícil, onde surge a linguagem, como é que ela vem, né? Como é que ela se instala. O que a Sabina faz é mostrar que a linguagem se instala entre a criança e a mãe, ou a ama, o substituto da mãe, através do manhês da mãe, né? E da observação, então, dos ritmos da linguagem, do tom da linguagem, aquele manhês que, ai, minha bonitinha, queridinha, tudo isso que hoje em dia se conhece com o nome de manhês, a Sabina formula. Quer dizer que é a criança através da mãe e do mamar, porque ela vai dizer que as primeiras sílabas, ela é a primeira psicanalista a fazer a ligação com a linguística, né? Então, muito antes de Lacan, né? Inclusive, um interlocutor dela é o Charles Bailey, em Genebra, né? Quando ela depois vai morar em Genebra, depois de Haia, que é o cara que, com outros mais dois, instituiu o curso de Linguística Geral do Saussure, depois da morte de Saussure, a partir das aulas dele, né? Então, Sabina vai mostrar que o fonema e o fonema p, que está na palavra mamãe e papai, vem do mamar, que a criança mama, né? Então, mamar cria uma mamãe. E quando a criança larga o seio, ela faz pá, né? Ela larga o bico do seio e faz pá. E é daí que vem o papai. E graças ao conhecimento que ela tem de inúmeras línguas, ela percebe que em todas as línguas a palavra mamãe e papai vem dos fonemas e p, né? Pode ser n, pode ser p, b, babá, papá, mas é sempre disso que ela então diz que é o mamar, a matriz da primeira linguagem, né? Da instalação das primeiras palavras, né? E que, de alguma maneira, o que ela vai trazer aí é justamente que que eu ia falar da primeira linguagem, do mamar, quer dizer, que é nessa inter-relação e que a mãe fala com a criança e que a criança vai fazer, então, a lalação, né? Quer dizer, a manhês e a lalação que a criança que fala ba, 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 la, 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 lo, quer dizer, aquelas primeiras manifestações da criança meio imitativas, né? Também da linguagem materna, né? Mas que é para si mesmo que ela faz a lalação, né? E aí, a partir disso, né, ela se apropria, então, da linguagem, a mãe falando como os antepassados falaram com ela. Né? Por isso, nesse estágio, que depois o Winnicott vai falar que é o estágio de preocupação materna, que é um estado alterado da mãe nos primeiros tempos, é o que permite a mãe ter esse contato com o inconsciente que vai fazer com que ela vá tratar seu bebê como um dia ela foi tratada, né? É isso que a gente fala. O que é essa magia que uma mãe
isso que se chama vulgarmente de instinto materno, né? Quer dizer, que é essa permeabilidade ao inconsciente ancestral que permite erotizar e humanizar um bebê, né? A partir da vida da mãe, a vida preguiça psíquica da mãe. Sabina Spielheim formula tudo isso de uma maneira linda, que sempre me comove. E, a partir daí, ela vai dizer que existem 3 estágios, né, da linguagem, outra novidade dela, né? O primeiro estágio, o estágio autista, né? Que é a linguagem para ela mesma. A criança formulando uma linguagem para ela mesma, é essa lalação da criança. Né? Não é uma linguagem com valor comunicacional, mas expressivo para si mesmo. Um segundo estágio da linguagem, que é o estágio mágico, onde essa linguagem para si mesma, ela ganha algo mais, já não é uma linguagem autoerótica, ela já é uma linguagem heteroerótica, hetero aí no sentido de que um outro está presente, né? Só que de uma maneira mágica, né? Onde, digamos, ela fala se comunicando com a sua vida de fantasia, né? De alguma forma. E, por fim, o terceiro estágio da linguagem, que é o estágio social, onde a linguagem adquire um valor comunicacional, né? E, por isso, social, né? Onde a presença do outro, uma presença do outro no social, né? E uma outra coisa que está nesse resumo e que aparece também no texto que ela vai escrever em 1922, que é, uma última coisa, que a linguagem nasce da falta, né? Da falta no sentido da ausência, né? É na ausência do seio que a linguagem nasce, né? Então, a linguagem está completamente ligada a razões afetivo-eróticas, né? O que vai ser muito interessante na distinção do próximo parceiro dela, que será a Piaget, que já chegamos lá. Então, ela sai de Haia e vai para Genebra trabalhar no Instituto Rousseau, dar aulas de psicanálise, é o primeiro contrato dela, fazer um curso de psicanálise no Instituto Rousseau. Ora, o Instituto Rousseau, quando eu digo para vocês que ela viria para Moçambique, sem dúvida, é porque ela foi para o Instituto Rousseau exatamente para o lugar onde se estava dando a maior revolução em termos da educação, uma revolução que marcou o destino da educação no mundo inteiro durante o século XX, né? Por quê? No Instituto Rousseau, que era dirigido pelo Edouard Claparède e pelo Bouvet, né? O Instituto Rousseau, ele foi criado na cidade de Genebra para atender principalmente uma questão. A grande pergunta que se fazia, quer dizer, o Instituto foi criado em 1912, mas já num estado pré-guerra, onde se perguntava se a educação levou para a guerra, como é que pode se dar uma educação que eduque para a paz, né? Porque todo o material escolar que existia, até a instituição da escola nova, que surge a partir do Instituto Rousseau, né? Era voltada para a guerra, os exercícios de matemática eram com soldados, com armas, a educação física era um preparatório para o exército. Então, a revolução que ocorreu no Instituto Rousseau foi no sentido de que Rousseau foi aquele que primeiro que disse que a criança vai na frente e não o mestre.
Então, se cunhou uma moeda, nessa época, em homenagem aos 100 anos da morte do Rousseau, uma moeda suíça, onde a criança apontava para o mestre. E não como era antes, que o mestre tinha que ser um erudito, que a criança tinha que absorver o conhecimento do mestre erudito. Ou seja, então, tinha-se que ter conhecimento do desenvolvimento da criança, entendendo que a criança não é um mini adulto, a criança é um mundo próprio. E é aí que entrava a psicanálise. A psicanálise entrava como um substrato para entender o desenvolvimento emocional da criança. Então, no Instituto Rousseau, o Instituto Rousseau é absolutamente transdisciplinar. E como a Sabina sempre foi um ser transdisciplinar, ela estava na casa dela, por 3 anos que ela ficou lá, e ela era estagiária e fazia observações na Maison de Petit e Maison de Grande, que eram as escolas experimentais do Instituto Rousseau. Ela atendia a criança. Tem um artigo dessa época maravilhoso, Análise Rápida de uma Criança, que é um pequeno artigo que mostra a excelência clínica da Sabina Spielrein, a ética clínica da Sabina Spielrein de nunca atropelar a palavra da criança, deixar que a própria criança presente seu mundo de fantasia e vá resolvendo através da expressão do mundo de fantasia, onde ela utiliza recortes para trabalhar com a criança, recorte do material onírico que ela faz a criança desenhar e recortar. É lindíssimo esse artigo. Então, então ela faz um outro artigo que ela vai apresentar. E junto com a Sabine Spielrein chega Jean Piaget. Jean Piaget chega no Instituto Rousseau em 1921, um ano depois da Sabina, mas mais ou menos a mesma época, e Jean Piaget vai ter 2 papéis importantes. Ele mesmo, em 1977, a partir de uma menção na correspondência publicada do Freud e Jung, ele vai ser entrevistado e vai contar que Sabina Spielrein foi sua psicanalista. Por 8 meses, todos os dias, às 8 horas da manhã, menos domingo. E que foi ela que terminou a análise, porque ela disse que ele só queria falar de teoria e não queria falar, não queria, de fato, fazer análise. Mas Jean Piaget foi psicanalista, ele atendeu 6 pacientes, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? E continuou a colaboração com ela no campo da pesquisa sobre a formação de símbolos que interessava a ambos. E que eles iam escrever um artigo junto que Piaget anuncia em 1922, quando ele vai ao Congresso de Psicanálise de Berlim, junto com a Sabine Spielrein, e ele senta na mesa com Freud nesse congresso, apresenta aquilo que vai ser o germe do primeiro livro dele, que é a origem do pensamento, do pensamento e da linguagem infantil, né? Então, ele estava pesquisando a mesma coisa que a Sabina. Só que, digamos, eles nunca escrevem esse artigo conjunto sobre a formação do símbolo, porque a pesquisa deles vai depois para caminhos diferentes, porque Piaget justamente se afasta da psicanálise e vai inventar a epistemologia genética, né, enquanto estágios epistemológicos da linguagem, só no final da vida que ele revê e resgata esse período psicanalítico dele, e Sabine Spielrein vai continuar afirmando que a linguagem nasce do inconsciente, ou melhor, como ela diz, do pré-consciente, né? Aí Sabina apresenta nesse congresso um texto muito importante também e pioneiro sobre a origem do tempo, contribuições para pensar a origem do tempo na criança,
né? A origem da noção de tempo na criança, e que, na verdade, vai dar no artigo dela... Ai, fugiu o nome. Mas é algo assim como a vida sobre o conceito subliminar de tempo na criança, alguma coisa assim. Não tem na criança, agora me fugiu o nome, mas o importante é que ela mostra, nesse texto, ao contrário de Kant, que dizia que a gente nasce com a noção de espaço e de tempo, né? Ela vai dizer que a noção de espaço e de tempo é adquirida pela criança no seu desenvolvimento, e que a linguagem mostra isso. Então, ela vai trabalhar toda a noção de verbos, advérbios, e aí ela tem a colaboração do Charles Bailey, né, esse linguista pioneiro, né, Charles Bailey. Então, a gente pode dizer com esses textos da Sabine Spielheim, que eles são os primeiros textos de psicolinguística que existem, né? Acompanhado de um terceiro texto maravilhoso que ela escreve algumas considerações sobre a vida, sobre os afásicos, a vida sobre os afásicos, as crianças. São textos longos, eu não sei por que eu escrevo, gente, eu esqueço. Eu tenho que escrever a próxima vez. A vida dos afásicos, do subconsciente das crianças. Ela vai fazer algumas analogias sobre a vida psíquica das crianças, dos afásicos e do subconsciente. Subconsciente é um termo que ela deixa do Jung ficar na psicanálise, que é muito rico, mas hoje eu não vou entrar nisso. Porque aí, quando ela termina esses textos, ela resolve voltar para o que na época era a União Soviética, né? Quer dizer, na União Soviética, ela... por que ela volta? Ela está muito bem em Genebra, embora com muito pouca grana, porque os pais dela, depois da Revolução Russa, eles doaram tudo para a Revolução. O pai dela, no início, foi um entusiasta da Revolução Russa, ele trouxe todos os filhos homens de volta, que vão ser eminentes pioneiros no campo dos psicotécnicos, no campo da engenharia, no campo da agronomia, todos no início entusiastas, e o pai está entusiasta, e acho que a Sabina tem que voltar, primeiro porque o marido dela está lá, e segundo, já fazia 9 anos que ele não via a Sabina e a filha, né? E segundo, porque ele acha que a Sabina tem muito a dar para um novo homem que quer emergir da Revolução Russa, né? E a Sabina, ela volta mais mesmo por causa da filha, né? A mãe dela acabou de morrer, isso acho que também ela sente que tem que ficar com os irmãos e o pai, mas ela é recebida em Moscou como uma alta eminência. Ela participa até do filme Pioneiro Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, né? Ela participa da vida cultural de Moscou, e em Moscou estava acontecendo uma verdadeira revolução cultural. A psicanálise entra, sobretudo, a primeira associação psicanalítica era uma associação para a criação artística, né? Mas, em 1923, quando ela volta, é fundada a Sociedade Psicanalítica de Moscou, que é a sociedade mais numerosa de psicanalistas. Eu não vou poder entrar muito aqui, mas esse período leninista da Sociedade de Psicanálise Russa é extremamente criativo, né? É um período onde se pesquisa tudo sobre como pode ser um novo homem, né? Embora a psicanálise não possa mais ser praticada
em consultórios individuais, como existia uma crise muito grande dos órfãos da guerra, da revolução e da grande seca de Moscou, a psicanálise ela vai ser voltada para a criança, né? E vai fundar o primeiro jardim psicanalítico. Vai ser dada num seminário de psicanálise infantil que a Sabina coordenava na Universidade de Moscou, que era o seminário que mais gente tinha 30 pessoas, né? Vai haver um instituto psicanalítico, vai haver uma clínica psicanalítica de criança, e a Sabina está em tudo, né? Só que o marido está em Rostov-le-Don, né? E quando Lenin, quem foi o patrono da psicanálise nesses primórdios da Revolução Russa foi o Trotsky. O Trotsky que apresenta para o Lenin a riqueza da psicanálise, de como ela poderia ser, digamos, interagir com todos os outros saberes que estavam emergindo como importantes na construção do homem novo. E quando Lenin morre e Trotsky cai em desgraça, a psicanálise cai em desgraça. Então, quando Stalin sobra o poder, né, Sabina Spielheim vai para Rostov-le-Don. Lá ela será uma guerreira da psicanálise, mais uma vez, ela que vai nos congressos de psiquiatria apresentar que a psicanálise, quando a psicologia comportamental pavloviana, né, e brechteriana começa a ser o campo principal e começa a haver um ataque à psicanálise, principalmente em Moscou, dizendo que a psicanálise é uma ciência burguesa que tem que ser deixada de lado, Sabina corajosamente vai defender a psicanálise e mostrar que ela pode interagir com a neurociência e com o pavlovismo e o brechterianismo, né? Isso está num texto dela, o único texto em russo dela, sobre a palestra do Dr. Kalkovsky, de 1927, que é uma participação dela no Cáucaso do Norte, né, a região onde Rostov-le-Don ficava, né? E ela vai trabalhar em ambulatórios pediátricos e vai trabalhar nas escolas formulando toda um material de pesquisa para detectar patologias precoces nas crianças, isso que a gente conhece hoje, né? Ela fez isso e ela ela trabalha no ambulatório das crianças, então tem um texto com alguns casos de crianças e um terceiro texto desse período dela na Rússia, que vai ser o último texto a sair da União Soviética, antes da psicanálise ser completamente proibida, né? Que vai ser um texto chamado Desenhos Infantis de Olhos Abertos e Olhos Fechados, que é outro texto completamente revolucionário, no meu ver, onde ela faz isso que a gente conhece, né, do lobo esquerdo, lobo direito, mas onde ela mostra que, através do desenho, né, era possível ter contato com aquilo que a gente conhece hoje como imagem corporal, e ela vai mostrar como que ela vai se perguntar sobre a origem do pensamento e vai mostrar através dos desenhos. Esse texto está no volume 2, eu acho incrível esse texto, está com os desenhos e tudo, como que o pensamento, se ele não é conectado no corpo, isso que hoje em dia a gente chama de, a partir do Winnicott, de integração somatopsíquico, ele vai produzir um pensamento descorticado, apenas mentalizado, né? E que
A linguagem visual, a imagem visual, ela subsume as imagens sinestésicas que nós temos do nosso corpo e do movimento do nosso corpo, e que vão, olha aí o desenho, e que vão aparecer sob as imagens visuais, né? E é o único momento que ela discorda de Freud, do ego e o id, de dizer que a linguagem visual alucinatória é digamos, aquilo que nos quadros regressivos a gente tem. Ela vai dizer que antes da linguagem visual tem a linguagem sinestésica do corpo da criança, né? E que a gente tem marcas dessa linguagem sinestésica, né? E a ideia de imagem corporal que vai nascer nos anos 30 está aí, de alguma forma, contida, né? Ou seja, que nós temos uma imagem corporal inconsciente, né? E que abrange, né, toda a sinestesia do corpo, aquela percepção do movimento, das articulações, e que isso estaria na base do pensamento, né? Bom, aí aqui acaba a parte bonita da história, né? Dessa mulher guerreira, maravilhosa, no meu ver, na sua produção, na sua vida difícil, sofrida, como de todos, em tempos difíceis e sofridos, né? A partir de 1931, a psicanálise vai ser totalmente proibida na União Soviética, e Freud é assassinado. Não se pode mais falar Freud, ou freudismo, que era como a psicanálise era conhecida então. Isso vai durar até 1989, e através da perestroika e da glasnost, do Gorbachev, nós tivemos um levantamento de várias razões, vários desconhecimentos históricos, né? Desse período dos anos 30 e 40, né? O período do stalinismo, né? Que durou até a morte de Stalin em 52. Em 1956, Khrushchev denunciou no Congresso do Partido Comunista, em Moscou, os crimes de Stalin, né? E Sabina foi um personagem completamente atravessado pelos crimes de Stalin, não só porque ela não pôde, então, mais ser psicanalista, ela foi médica, alguns dizem que ela foi professora de música, mas isso não é comprovado. O que é comprovado é que ela foi médica nas escolas. A partir de 1936, e que ela ganhava o suficiente para comer pão, né, todos os dias. E o que se sabe é que os irmãos dela foram assassinados, fuzilados, né, cada um de um jeito, entre 37 e 38, pela polícia stalinista, né? Já em 29, ela saiu pela última vez para Berlim com o marido para o enterro da sogra, e teve os passaportes confiscados, porque Stalin fez a política da fome, o Holodomor, como se conheceu depois de 1989, o genocídio pela fome, que matou entre Ucrânia e União Soviética 7 milhões, né? Entre 33 e 34, e os irmãos dela morreram assassinados no grande terror stalinista de 37 e 38, que matou de forma arrivista todos aqueles que eram considerados inimigos de Stalin, né? Depois, eles foram reabilitados, os 3 irmãos foram reabilitados na verdade, eram 3 irmãos, não 4. 3 irmãos foram reabilitados por Khrushchev em 1956. Sabina Spielheim ficou em Rostov-on-Don e suas filhas foram estudar música em Moscou.
né? Uma violoncelista, outra violinista. O Rostropovich disse que a violoncelista teria sido uma grande música universal se ela tivesse sobrevivido. Porque o que acontece é que os alemães entraram em Rostov-le-Don 2 vezes, em 1941 e em 1942. Por alguma razão, as filhas de Sabina foram passar as férias em Rostov-le-Don e as 3 foram capturadas e morreram assassinadas naquilo que se conheceu como Holocausto das Valas, né? No dia em que elas morreram, 1.500 judeus, soldados soviéticos e ciganos morreram. Eles eram, os Holocaustos das Valas, eles eram colocados, fuzilados, e a próxima leva tinha que queimar os corpos para ir a seguinte. E as crianças queimavam seus pais e morriam em seguida. Enfim, foi aquilo que antecedeu o campo de concentração, que surgiu a partir de uma invenção que foi testada em Rostov-le-Don, na mesma época, que era de os ônibus de gás, chamado assassinatos de almas, né? Igualzinho o Schreber chamou, né? No seu delírio, né, o assassinato de alma, eram gases que eram colocados para os doentes mentais nos ônibus para eles morrerem. Isso foi o experimento que antecedeu o campo de concentração. Ora, os nazistas tinham sido bem recebidos pelos ucranianos, que os consideravam os libertadores da polícia secreta de Stalin, que matava tanto, igual ou mais do que os soldados alemães, né? Na época, não havia internet, né? Não tinha como saber da recém-existência dos campos de concentração e da política nazista para os judeus, né? E Sabine Spielheim, ela tinha um apreço especial pela língua alemã e ela não acreditava que os alemães fossem capazes de coisas terríveis, né? E, infelizmente, ela morreu com as filhas do jeito que Freud falou, né? Sobre a pulsão de destruição, sem devir algum. E cabe a nós, e eu me coloquei nesse lugar, reinventar um devir para ela, né? E para a sua obra, né? Que possa, de alguma maneira, redimi-la dessa morte tão terrível, né? Bom, e aí é que estamos. Então, esse é um panorama da vida da Sabine Spielheim. Acho que já passou muito tempo, né, gente? Só deu para fazer isso hoje, não deu para entrar. Não, sensacional, Renata. Muito. Olha, foram o quê? 1h15, que pareceram que foram 30 minutos, porque foi sensacional. Agora vamos abrir para perguntas? Vamos! Tem... Olha, eu vi que a Melissa Neckel está aí. A Melissa escreveu sobre o lar experimental russo numa monografia, num curso para mim. Oi, professora, que honra aqui prestigiar a senhora. Muitas saudades, viu? Escuta, depois eu quero um print aí dessas que eu não vou ter tempo de ler agora as mensagens, hein, Helena, Cláudia? Então, vamos lá para as perguntas, gente. Olha, eu proponho que as pessoas levantem a mão ou escrevam no chat as perguntas, né? Eu, de cara, tenho uma pergunta, Renata. Eu fiquei muito curioso com várias coisas da Sabina, mas no que se refere à posição dela em relação ao Freud frente ao Jung, me veio uma questão se, de alguma forma, ela se posicionou nas controvérsias de Anna e Melody. Se tem alguma coisa sobre isso na psicanálise infantil. Oi? Ah, não, ela já estava fora. Ela estava fora. Ela já tinha morrido a essa altura, ou porque as controvérsias se deram
no período da Segunda Guerra Mundial, né? As controvérsias entre eu achei que foi antes. Não, começou os primeiros textos, mas as controvérsias na sociedade britânica se deram depois da morte do Freud, no começo da guerra, tanto que o Winnicott dizia que a guerra ali estava tão forte que as pessoas nem estavam surdas para as bombas alemães que caíam sobre Londres, só estavam preocupadas com a guerra entre as duas. A essa altura, a Sabina estava já completamente desconectada da psicanálise, porque ela não conseguia ler nada mais sobre psicanálise nos anos 30 e começo dos anos... Ela morreu em 42, né? Acho que... Então, ela não se posicionou porque não deu tempo. Não deu tempo, né? Eu fiquei imaginando as discussões dela entre Freud... Melanie Klein menciona Sabina Spielheim num texto sobre o desmame, quer dizer, na verdade, já me falaram, não é o texto sobre o desmame, é um outro, mas, enfim, um dos primeiros textos dela, ela menciona Sabina Spielheim dizendo que ela tinha trazido contribuições muito interessantes sobre o papel do mamá na linguagem, que comprovavam as teorias dela, Melanie Klein, e a Sabina Spielheim diz, a única coisa que se conhece que ela diz da Melanie Klein é que ela, não é bem assim, mas eu vou traduzir assim, que ela tinha uma espécie de excesso interpretativo das crianças. Porque realmente a Sabina Spielheim tinha uma posição completamente diferente da Melanie Klein nesse sentido. Ela não interpretava as crianças. Ela dizia que a interpretação era para os adultos. Ela deixava a fantasia infantil acontecer no processo analítico, na transferência com ela, e ela fazia perguntas específicas para que a criança fosse dizendo ou desenhando ou recortando coisas a partir da sua vida fantasmática, né? Renata, tá um barulho aqui, enfim, eu tô afônica, mas tem uma pergunta da Cristina que eu acho que vale muito a pena ser colocada. A Cristina está curiosa, eu acho que todos nós. O que te moveu essa paixão pela Sabina, por mergulhar? Qual foi o teu principal motivador? O que te impulsionou? A Cristina pergunta. Cristina, acho que a Cristina Siquela, né, Cristina? Se quiser, abre o microfone. Sim. Bom dia, boa tarde. A professora Renata fala da Sabina com muita emoção e satisfação. Em algum momento ela terá dito que há quem chega a dizer que ela é a neta, algo do gênero. E realmente, para estar a falar, é como se a Sabina tivesse reencarnado nela mesma. É emocionante. Então, sim, surge essa curiosidade, de onde é que surgiu essa paixão, como é que acabou conhecendo tão bem e admirando a Sabina. Obrigada. Olha, é uma coisa que eu me pergunto até hoje, e eu vou sempre ressignificando. Tanto que eu tive um grande momento epifânico mesmo, quando foi para fazer a capa desses volumes, né? O volume 1 e o volume 2 pela Blucher. Que meu marido é fotógrafo, foi ele que fotografou as cartas, uma carta da Sabina que aparece nesse volume 2, uma carta que esse volume 2 tem a colaboração da Sabine Richebacher, que eu considero que fez a maior pesquisa em fontes diretas da história da Sabina Spielheim, e que felizmente está publicada em português, que é Sabina Spielheim entre Jung e Freud, pela civilização brasileira. Eu me utilizei muito da pesquisa histórica dela, depois me tornei amiga dela e ela deu um texto para ser publicado como um dos capítulos desse livro. Ela é alemã-suíça, né? A Sabine.
E essa carta, ela está em cima de cartas da minha família, que são cartas russas, escritas em russo, da minha família, que veio da Ucrânia, né? E que eu descobri só depois da morte da minha mãe, em 2005, quando eu já estava fazendo a pesquisa da Sabina. E descobri, então, a parte da minha família que morreu também sob o Holodomor, sob os expurgos stalinistas, os gulags stalinistas, e sob os nazistas, né? Então, era todo o que tanto que eu tenho uma vontade, agora eu vou juntando material, por isso que eu digo que é a posteriori, porque agora eu tenho material onde eu poderia talvez tentar entender o que do meu próprio inconsciente transgeracional está presente na pesquisa da Sabine Spielheim, né? Que, na verdade, começou de um jeito muito prosaico. Quando eu estava no início da minha análise, realmente eu falei dela sem saber que ela era ela. Em 1982, no início da minha primeira psicanálise, né? Porque eu tinha lido um livro, um best-seller do Irving Shaw, chamado Um Mundo Transparente. Nesse best-seller, ele romantiza o contato de Jung com as pacientes. E aparece uma paciente que, quando eu conheci o livro do Carotenuto, em 1982 e 84, eu falei, essa deve ser aquela paciente que o Irving Shaw traz, que o Jung teve uma relação amorosa. Depois eu fui ler o livro, não tinha nada a ver, mas no meu imaginário se juntou. Aí eu fiquei encucada com aquilo. Aí, depois, eu participava do primeiro conselho editorial da revista Percurso. Quando nós criamos a revista Percurso, veio uma vez um artigo, que, aliás, foi o primeiro artigo que não foi aceito. Mas o psicanalista dizia assim, isso era 1988, depois que Sabine Spielheim saiu da frente de Freud, Freud viu sua própria sombra no espelho. Essa frase ficou marcada para mim, e eu vi que saiu em francês um livro que tinha o livro do Carotenuto, mais artigos de vários psicanalistas, e as primeiras publicações dela em francês, A Destruição como Origem do Devir, e o artigo sobre a linguagem. Aí minha mãe ia para a França e eu pedi para ela trazer esse volume, e quando eu li a primeira vez A Destruição como Origem do Devir, eu falei assim, ou essa mulher é louca, porque eu não entendi nada a primeira vez que eu li, achei ela esquisitésima, ou ela é genial, né? Ou ela, então, vai anteceder o Freud no conceito de pulsão de morte. Eu estava começando a dar aula de psicanálise nessa época, estudava muito, eu estava dando exatamente sobre o conceito de pulsão de morte. Aí eu tenho até hoje o caderninho escrito em tinta azul turquesa, como meus óculos, da primeira análise de texto. Como eu fiz filosofia, eu gosto muito de fazer análise de texto, né? Que eu fiz do texto da Sabina e falei, não, peraí, aí tem coisa. Aí eu pretendia fazer uma coisa bem simplesinha, mas eu nunca tinha tempo, porque aí a minha prática clínica de supervisão, eu fui lidando com a questão da violência sexual e do abuso sexual. Aí isso foi sendo adiado, até que eu resolvi, então, que eu ia entrar no mestrado para poder finalmente me concentrar, sair, mas foram pesquisas que me ajudaram muito sobre o feminino, toda a década de 90. Aí eu ia fazer um livrinho simples, eu ia pegar o artigo do Freud sobre Além do Princípio do Prazer, o artigo da Sabina, e ia fazer um texto comparativo. Quando veio a internet. Aí a internet
trouxe um monte de trabalhos sobre a Sabine Spielheim e todo o pioneirismo dela. Aí eu fui descobrindo, não tinha muitos artigos, aliás, muito poucos artigos analíticos da obra, mas tinha toda a questão do Jung. Quem tem medo, teve um colóquio no começo dos anos 2000, que era, até a Helena falou, eu lembrei desse colóquio. Quem tem medo de Sabine Spielheim, era o nome do colóquio, um colóquio internacional nos anos 2000. Aí eu fui entrando, aí eu falei, não, isso tem que virar. Aí acabou sendo meu mestrado, meu doutorado, e depois eu ainda quis trabalhar a questão da origem da linguagem do pensamento, eu fiz um pós-doutorado, depois que eu já lancei o primeiro volume, né, para fazer o segundo volume, né? Então, foi assim, eu acho, no começo eu me sentia possuída, esse é o termo. Que, aliás, por exemplo, ontem que eu falei assim, olha só, eu usei só esse papelzinho, que é um guia que eu fiz para um curso que eu dei, e ontem à noite eu falei assim, não, aquele meu texto está muito complicado, eu vou mexer com umas questões aí, que eu vou fazer uma ligação com a Ucrânia, tudo, que vocês já perceberam, que o meu pensamento político ele tem só uma consigna, eu sou uma antitotalitarismo, né? Então, não importa se de direita ou de esquerda, né? Então, eu falei, não, aí a gente vai entrar, vou fazer diferente, né? Vou fazer... Aí eu não sabia o que ia acontecer, e vocês veem, ela sai de mim, né? Mas hoje em dia eu estou mais apropriada das razões do meu inconsciente, né? E acabaram digamos assim, que ela me escolhesse, se a gente pode dizer assim, que ela me escolhesse para eu psicografá-la, se a gente quiser dizer assim, né? Que ela incorporasse, muito bom. Olha, Renata, nós já chegamos aí no nosso horário, tem algumas perguntas no chat, talvez você consiga depois responder. Sim. E vamos aí para o final dessa belíssima apresentação, e eu passo a palavra para a Helena. Oi, Paulo, obrigada. Obrigada ao Paulo e à Cláudia por estarem sempre no suporte, no apoio, nas conversas, nas construções. E, Renata, você vê que a tua paixão pela Sabrina vai capilarizando. Nós somos capturados. Agora estamos irradiando para Moçambique, porque não só o teu conhecimento, né, mas acho que você está lidando com as duas forças mais potentes do universo, que são o amor e a verdade. E por isso nós ficamos encantados e pasmos. Acho que o que caracteriza uma grande obra... Eu fiquei super emocionada no final, assim, segurei para não chorar, porque, nossa, foi lindo o que você disse dessa missão de reinventar um devir para ela. E eu me sinto como uma... Não sei se discípula é a palavra, mas uma aficionada, porque dá vontade de largar tudo e ficar lendo só a Sabina. É um fato. Toda vez que eu pego nesses livros, eu releio e vejo, estão mastigados. Porque tem muita coisa neles, né, Helena? Tem. A obra dela, ela é muito alimentadora. Digamos que vocês se tornem irradiadores da obra dela, né? Acho que ela não vai gostar de discípula. Ela, ao contrário da Melanie Klein, da Ana Freud, nunca fixou num lugar para ser uma mestra e condiscípula. Ela queria inventar sempre devires clínicos, que eu acho que é bem como vocês são. E acho que o que marca uma grande obra é, a cada revisitação, a cada releitura, descobrir algo novo. Ser encantado por algo que não havia pensado antes, ou que tinha pensado de um outro jeito. Então, não é de agora que a gente está estudando Sabina com você, e agora esse convite está extensivo a Moçambique, e a cada fala sua, a cada leitura do próprio livro
tanto a versão anterior como essa, é um encantamento, é uma nova descoberta. Então, quero agradecer de coração, e várias vezes eu vou falar Renata e falo Sabina e vice-versa, acho que não sou só eu, e o ato mais do que falho, descarado, né? Quero agradecer a Cristina, a Amélia, a todos os moçambicanos que estão conosco hoje. Nós tivemos um pico de quase 40 participantes, e aí com a dificuldade de internet, agora a gente está fechando com 25 pessoas, mas isso vai gravar, a gente vai disponibilizar, porque é muito precioso. Então, fica o agradecimento em nome de todos, e não só pela aula de hoje, Renata, mas por isso que você nomeou como missão e epifania, e eu acho que é bem por aí, porque eu acho que a vida é sempre maior que o conhecimento. E esse conhecimento que você nos traz, nos impulsiona para mais coisas na vida. Isso, é isso mesmo. Olha, eu também queria agradecer muito. Pena que não deu para conversar mais com os moçambicanos queridos e com os brasileiros que estiveram, mas eu me disponho a qualquer momento que vocês quiserem para falar mais sobre ela e entrando mais em detalhe na obra dela. E espero ter estimulado vocês a irradiarem essa obra e se contraporem para essas forças do apagamento da importância da obra dela. Foi uma delícia, gente. Muito obrigada, viu? Excelente. Bom, obrigado a todos. Obrigada, Até a Renata. próxima atividade. Até logo mais. Adoramos. Tchau, Brasil. Tchau, Moçambique. Eu vou Renata, esperar todo mundo sair para fechar a sala hoje. Eu preciso me recompor. Tchau, bom final de semana. Obrigada. Final de semana a todos, no calor ou no frio. Obrigada. Obrigada, Amélia. Obrigada, gente. Foi Obrigada, fique maravilhoso. bem. Marcelene. Beijinho muito grande, muito grande. Tá ali no blackout, Lina. Selma. Oi, tchau, Selma. Tchau, tchau. Beijinho muito Tchau, grande. tchau. Até a próxima aula. Até. Obrigado. Tudo de bom. Renata, obrigada, viu? Tchau, minha querida. Tchau, Cláudia. Tchau, Espero Paulo. que o nosso café presencial seja viável em breve. Seria muito bom fazê-lo. E quem sabe Moçambique 2023. O plano é esse, fevereiro de Nós aguardamos com muita ansiedade. E vamos adorar. Sejam bem-vindas. Vou ter muito prazer de estar nesse lindo país. Obrigada. Beijinho muito grande. Tchau, gente. Tchau.